Existem diversas mentiras a respeito, né, do funcionamento das cartas, né, de como elas atuam, de como elas funcionam. Então, um dos grandes tópicos que a gente pode colocar assim, né, e vocês podem acompanhar no material de apoio também, é em relação às crenças em cima dessas cartas. Então, por exemplo, uma das grandes questões é em relação à energia. Né? Muita gente deixa de jogar um tarô online com uma pessoa pelo Skype, por algum sistema virtual, por medo de que a energia não vá funcionar, ou então que as cartas não vão funcionar adequadamente. Isso é um erro recorrente, né? Porque as cartas vão funcionar de qualquer jeito. Não existe nenhuma influência declarada, espiritual ou religiosa em cima das cartas. Né? Apesar das cartas estarem baseadas em símbolos esotéricos, né, considerados esotéricos, vários dos tarôs que vocês têm, que vocês vão encontrar ao longo do caminho, estão associados de alguma forma a sociedades esotéricas, né, a símbolos esotéricos mesmo, a caminhos, né, a representação dessas sociedades, mas nada especificamente depende dessas forças ou dessas teorias para ele funcionar. Nós embaralhamos, tiramos as cartas. Então, as crenças a respeito do funcionamento, da energia, mas precisa ter a minha energia, né, para funcionar adequadamente, né, eu preciso rezar antes, eu preciso colocar um copo d'água, alguma coisa em cima, né, para funcionar, alguma coisa, um incenso, uma vela, tudo isso é de inteira responsabilidade de quem está lendo as cartas. Tá? Isso que tem que ficar bem claro nesse primeiro ponto. O tarô, ele não precisa de outros sistemas também para se manter, isso é muito importante de levar em conta. Por quê? Porque a gente vê de tudo, tarô mitológico, tarô astrológico, tarô cabalístico, né, que faz uma associação específica com o misticismo judaico, com questões, né, do misticismo judaico. Então existem sempre essas muletas, vamos dizer assim, filosóficas, para que o tarô funcione. Né? Mas tem que ter essa associação com a árvore da vida, associar as cartas com a árvore da vida. Não necessariamente. Né? Nós podemos ler livros sobre tarô associado à cabala, podemos ter baralhos baseados em mitos, né, vendo cada uma das cartas como se fosse um mito específico, um deus, uma deusa, mas nada disso depende, nada disso está associado à eficácia ou à ineficácia do tarô. Tudo depende da interpretação, de como a gente se coloca diante desse estudo. Então o tarô pode ser o mais bonito possível ou o mais feio, né? Não existe também nenhum tarô melhor que o outro. Isso é muito importante de dizer, de já colocar. Não existe um consenso de que um tarô é melhor que o outro ou não, mas, né, como nós estamos vendo aqui no primeiro momento, saber a estrutura clássica, volto a falar, né, é importante para depois a gente usar a maioria desses baralhos disponíveis, né, escolher os baralhos que a gente deseja. Né. Então, tendo conhecimento do básico, né, do esqueleto básico, nós temos depois um bom uso de todo tipo de tarô. A priori, é importante nós entendermos o que é linguagem simbólica, especificamente. Né. O tarô é uma linguagem simbólica. Né? Então, muito pouco se fala nisso. Né? Se afirma isso, que o tarô é uma linguagem simbólica, e depois não se fala mais nada. Né? Então, para a gente saber o que é uma linguagem simbólica, nós temos que saber o que é um símbolo. Né? Um símbolo é algo que representa algo. Né? Então, é uma imagem, um ato, alguma coisa que represente um ato, alguma imagem, alguma coisa específica. Né? Então, por exemplo, nós temos isso muito inconsciente, né? Nós simbolizamos o tempo todo, é algo inerente a nós, humanos, né? Simbolizar, é algo próprio nosso. Então, um exemplo é a aliança, né? Uma aliança de casamento. Nós temos uma aliança, né? Então simboliza o quê? O que a aliança simboliza? O compromisso, né? O casamento, a minha união com tal pessoa. Então esse é um símbolo de casamento, um símbolo de união específica. Nós carregamos, né, a aliança o tempo todo, né? Quando nós namoramos ou quando nós estamos casados ou noivos. Então nós temos esse símbolo muito bem colocado. Né, muito bem empregado ao longo do tempo. Denota que tal pessoa tem um compromisso. Né? A mesma coisa, por exemplo, uma balança. Né? A balança é o símbolo dos advogados, por exemplo, que é o símbolo de quê? Do equilíbrio, né? Da justiça. Né? Então nós temos ali dois pesos a serem medidos, né? Para dar um veredito específico. Então a balança simboliza justamente aquilo que o advogado faz de melhor. Julga, né? Pesa, né? Vê as forças específicas e age de acordo com elas. Né? Então, é sempre interessante perceber que um símbolo vai ter sempre uma forma e um conteúdo. E, por conseguinte, nós temos também as cartas de tarô, tem sempre uma forma e um conteúdo. Então, símbolo é um objeto, portanto, né, que representa alguma coisa, né, uma emoção ou um ato, né, ou então ele é sempre utilizado para representar alguma coisa específica.
Logo, as cartas do tarô também são, né, um arranjo de símbolos. Isso é importante também de perceber. Então nós temos ali, no caso, eu citei a balança, né? Nós temos na carta da justiça, por exemplo, a balança, mais a espada, né, um trono, então a figura da justiça, né, a figura humana da justiça. Então nós temos um arranjo ali simbólico, né? São vários símbolos que denotam muito mais, simbolizam e fazem alusão a muito mais coisas do que uma simples balança, né? Então nós temos aqui um arranjo de símbolos, né? Um arranjo também de forças, que elas vão atuar de diversas maneiras, né? Então, por exemplo, essas cartas estão estruturadas, né, em 78 cartas, são 78 símbolos, mas com vários símbolos também além, né, que estão nessas cartas aqui. A gente não pode esquecer que não é um símbolo apenas, é um arranjo simbólico, cada arcano é um arranjo simbólico, né? Então, é interessante perceber também, isso a gente também não pode esquecer, que para que serve, né? Tendo essa noção, aliás, né, tendo essa noção de linguagem simbólica, que as cartas atuam como símbolos, a gente vê que representam alguma coisa. Então o tarô vai representar de fato tanto pessoas como situações, né? Essas cartas representam situações distintas e pessoas determinando determinado uso em determinado contexto. A gente vê também que a grande utilização dessas cartas, elas se dividem em dois ramos específicos, dois enfoques, que eu chamo de enfoque preditivo, que seria a orientação, a adivinhação, a adivinhação, a predição, a previsão, seria o enfoque preditivo, predizer alguma coisa a partir das cartas. E também o enfoque orientativo, que seria o aconselhamento, seria a direção necessária que a carta vai dar, que a pessoa precisa ter, a própria orientação, o aconselhamento. Então viria do enfoque orientativo, né? Então, tendo essas duas dinâmicas, né, tendo esses dois caminhos que muitas vezes se cruzam ao longo da prática, nós vamos ver isso, eles se cruzam, nós temos ali as principais funções do tarô. Tudo bem, nós sabemos para que serve, de onde veio, né, teoricamente sabemos de onde veio, para que ele serve, mas como é que ele funciona? Existem algumas dúvidas a respeito também, não existe um consenso também a respeito do funcionamento, não existe uma questão, uma pergunta, uma resposta eficaz para responder isso, né? Uma resposta eficaz a respeito disso. Sempre nós podemos trabalhar com a ideia de inconsciente, né? De que o nosso inconsciente sabe tudo, ele já sabe tudo, então nós precisamos já que o inconsciente sabe tudo e não tem uma medição temporal como nós fazemos, como nós medimos, passado, presente e futuro, nós precisamos de um instrumento para projetar isso. Então essa seria uma explicação a respeito do funcionamento. Nós sabemos as respostas das nossas perguntas, nossas necessidades, precisamos de um instrumento, uma muleta, para responder de fato essas questões, né? Temporalizar essas questões. Uma outra teoria, que é uma teoria bastante difundida também, é de que nós fazemos uso do acaso, né? O acaso é o centro na hora de embaralhar as cartas, né? Nós embaralhamos as cartas sem nenhum mistério, projetando a nossa questão nas cartas, né? Na hora da consulta, eu quero saber a respeito de tal coisa. Vamos embaralhar e vamos tirar as cartas. Por ironia ou não, as melhores cartas, as cartas que devem sair, elas saem, né? Então o tarô funciona independente de uma resposta específica, científica ou não, a respeito do funcionamento, né? Então essas cartas sempre vão funcionar independente do que achamos, do que consideramos, do que pesquisamos a respeito do seu funcionamento, da sua dinâmica, né? Então é importante ver que não existe um consenso em relação nem à etimologia, nem à história, nem propriamente ao funcionamento, mas que elas funcionam, elas funcionam. Em resumo, a gente também pode falar que o tarô serve para contar histórias, né? E recontar histórias também é importante a gente colocar. Porque a gente pode ver como que foi alguma situação, como uma situação se deu no passado até chegar no presente, no momento presente, e como será alguma história, né? Como alguma situação vai se dar, vai acontecer, vai se desenrolar. Então nós vemos tanto o passado quanto o presente quanto o futuro. Nós podemos fazer um panorama também interpretativo dessas cartas, recompor um passado ou então compor um futuro. É possível, existe a previsão e nós vamos ver isso também. E a gente pode também fazer uma alusão específica a Sherazade, das Mil e Uma Noites, né? Aquela mulher que lia histórias para o rei Shahryar, né? Cada uma das noites, né? Até o fim, né? Das 1000 noites, né? Ela lê durante 1000 noites, especificamente, até cansar na última, né? Então nós temos ali a possibilidade, no caso do tarô, de
fazer uma combinação e uma recombinação das próprias cartas, e esses significados vão sempre mudar, né? As cartas vão sempre estar mudando, sempre se recompondo e sempre com a mesma estrutura, né? São sempre essas cartas, mas as respostas vão ser sempre diferentes.